Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, tomando a palavra de Deus e vendo como o nosso Deus é tão maravilhoso, como seus atributos tão perfeitos nos falam deste Deus que é sobre todas as coisas, o único e verdadeiro Deus. O seu Filho Jesus, como é um com o Pai. O seu Espírito Santo, como é maravilhoso e nos foi dado para nos ensinar, para estar conosco, nos dar poder para testemunhar. No programa de hoje, conversando sobre Deus, quem é Deus, nós vamos falar sobre Jesus. Jesus é o Rei dos Reis. O que isso significa? Jesus vai reinar? Jesus reina? Jesus reinou? Jesus está reinando? Como assim, Rei dos Reis? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir o Senhor. Deixe o Espírito Santo falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós vamos ver que Jesus é o Rei dos Reis. Mas o rei vem de uma linhagem real. Tem de haver uma família real, uma linhagem real. Como Jesus é rei? Bem, vamos ver que Jesus é herdeiro legal do trono de Davi. Jesus herdou o trono de Davi. Vamos ver? Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, nós lemos: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Paulo está apresentando Jesus. Paulo tinha sido um fariseu antes de se converter. Paulo estudava muito a palavra de Deus. Paulo mergulhava no sentido de cada palavra e no seu significado. Paulo era um fariseu. Ele se converte e ele então mergulha nas Escrituras e vai trazer para nós em suas cartas tão maravilhosas, nas cartas às igrejas e as suas cartas pastorais, as verdades do Evangelho, o Antigo Testamento com a luz de Cristo, para entendermos a vontade de Deus e a palavra de Deus. E Paulo nos mostra que Jesus, como descendente de Davi, segundo o meu Evangelho, Paulo está mostrando que Jesus é herdeiro legal do trono de Davi. Em Apocalipse 5, versículo 5, nós lemos: eu, Jesus, enviei, aliás, Apocalipse 22, 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Jesus se apresentou como a raiz de Davi. Apocalipse 5:5, todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Um testemunho nos céus de que Jesus é herdeiro legal do trono de Davi, de que Jesus descendia de Davi pela sua linhagem terrena. Jesus é descendente de Davi, é herdeiro legal do trono de Davi. Para ser rei, tinha de fazer parte da linhagem real. Nós vamos ver o nascimento de Jesus e o seu governo foram anunciados no Antigo Testamento. Olha o que está em Isaías 9, de 6 a 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz, enfim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto.
Oh, que coisa maravilhosa! Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o governo está sobre os seus ombros, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esta é uma profecia messiânica, falando sobre o Messias. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, que quer dizer cheio de poder. Conselheiro, aquele que sabe todas as coisas, Deus forte. O Filho de Deus é Deus, o Filho de Deus, Jesus. Conselheiro é Deus forte, Pai da eternidade. Ele é Senhor do tempo, Ele é o Pai da eternidade. E Príncipe da paz. Ele reina e a paz sem fim vem através dele, para que venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Jesus cumpre essa profecia. Ele, somente Ele, é essa pessoa que assumiu todas essas características, todos estes nomes maravilhosos como Filho de Deus, e governará. Jesus governará. Foi anunciado a sua vinda. E nós vamos ver que uma estrela anunciou o nascimento de Jesus como Rei dos judeus. Olha Mateus capítulo 2, verso 2. E perguntavam: onde está o recém-nascido Rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Foram os magos que vieram do Oriente trazendo seus presentes para o Rei dos judeus. O Rei dos judeus que era Deus. Eles vieram para adorá-lo. Adorar o Rei dos judeus. Mateus 2, de 10 a 11. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostraram-se e adoraram. Abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Os magos vieram visitar Jesus. Vieram trazer os seus presentes. Claro que quando a estrela apareceu foi no dia do seu nascimento. A viagem do Oriente até chegarem a Belém demorou muitos e muitos e muitos dias. Era lenta a viagem, longa e devagar, nos seus camelos, no que tinha naquela época de transporte. Mas eles chegaram, encontraram um menino com sua mãe em Belém da Judeia. Entregaram seus presentes: ouro, incenso e mirra. Esta é a história de Yeshua de Nazaré. É a história de Jesus de Nazaré. Jesus, que nasceu ali em Belém, descendente de Davi. Os magos no Oriente vieram adorar o recém-nascido Rei dos judeus. Por que Rei dos judeus? Ele haveria de reinar sobre Israel. Ele era judeu de Israel e haveria de reinar sobre toda a terra, sobre todos os homens, porque ele é Rei dos reis. Mas um rei que nasceu e teve um nascimento anunciado de uma forma fantástica. Sim, nós tivemos os pastores lá no campo de Belém, nos campos de Belém, ali nos campos de Boaz, que receberam a notícia do nascimento do Salvador do mundo. Receberam a notícia que o Filho de Deus viera ao mundo. Uma estrela brilhou nos céus e para aqueles pastores ali reunidos no campo, nos campos de Belém, um coral de anjos, com milhares de anjos, miríades e miríades de anjos que ensaiaram a canção mais linda: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Sim, o nascimento de Jesus foi o nascimento de um rei. De um rei. A estrela
brilhando, os magos visitando, os presentes que o Senhor recebeu. Ouro fala da realeza, incenso fala do seu ministério sacerdotal, intercessório, e mirra fala do seu sacrifício, do seu sofrimento, que haveria de passar ali na cruz para nos salvar. Nós vamos ver que o próprio Jesus confessa ser o Rei dos judeus. Jesus declarou isto. Jesus disse em João capítulo 18, verso 37, então lhe disse Pilatos, logo, tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isto nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus confirmou que ele é o rei, não apenas o rei dos judeus, mas este rei com o seu reinado sem fim, este rei dos judeus que teria o governo sobre os seus ombros, o governo mundial. Como Daniel viu, interpretou o sonho do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor sonha com os reinos do mundo, uma grande estátua com a cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés e artelhos de ferro misturado com barro. E ele viu uma grande pedra que foi cortada da montanha sem o auxílio de mãos, e esta pedra foi arrojada nos pés daquela estátua, e a estátua se esmiuçou no ar. O ouro, a prata, o ferro, tudo virou pó, e aquela pedra se tornou uma grande estátua, uma grande montanha que cobriu toda a terra. Daniel interpretou que eram os reinos deste mundo que passariam, e aquela montanha é o Filho de Deus, é Jesus, a pedra angular, rejeitada pelos seus, rejeitado na sua época, dizendo, não queremos que ele reine sobre nós. Nós temos um rei que é César, não queremos como rei, mas Jesus é o rei. Rejeitado, estava tudo escrito, estava tudo profetizado. Vamos ver na crucificação de Jesus, ele como rei. Mateus 27, 29, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele o escarneciam, dizendo, salve, rei dos judeus. Era um jogo entre os soldados. Você vai em Israel, você vai ver lá, quadriculado no chão lá, o tabuleiro deles, desses jogos que faziam com os prisioneiros. E escolhiam um para ser rei, Jesus foi escolhido. E eles debochando, salve, rei dos judeus. A condenação de Jesus foi essa, por ser rei dos judeus. Rejeitado pelo seu povo, mas aclamado nos céus e pelo seu povo. Aclamado por gerações, aclamado por toda a criação, nos céus, na terra, no tempo e no espaço. Na crucificação de Jesus, em João 19, 19, nós lemos, Pilatos também escreveu um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Essa tabuleta da sua condenação estava em latim, em hebraico e em grego. No hebraico, os judeus disseram, não coloque isso, não coloque que ele é o Rei dos Judeus, mas coloquem que ele disse, sou o Rei dos Judeus. E Pilatos disse, o que escrevi, escrevi. Por que eles não queriam que pusesse Jesus Nazareno, Rei dos Judeus? Porque a primeira letra de cada uma dessas 4 palavras formam o nome impronunciável de Deus. Jeová ou Javé, não sabemos pronunciar, W-H, Y-H, W-H ou J-H-V-H. O nome de Deus, atestando que Jesus é Deus. 1 Timóteo capítulo 6, de 13 a 16, nós lemos, exorto-te
perante Deus que preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Único, soberano, Rei dos Reis. Quem é Jesus? Rei dos Reis. Quem é Jesus? Rei dos Reis. Único, soberano, digno de toda glória, digno de toda honra, digno de todo poder, pois Ele venceu todos os nossos inimigos e se assentou gloriosamente à direita da majestade do Pai. Jesus é o Rei dos Reis. Nós vamos ver a vitória do Cordeiro como Rei dos Reis. Em Apocalipse 17, verso 14, pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. O Cordeiro os vencerá. Quem Ele vai vencer? O anticristo, o falso profeta, ou seja, a besta e o falso profeta. Aqueles que vão atormentar o mundo, aqueles que vão trazer tanta morte, tanta destruição, que receberão poder para mudar as leis, vão trazer sobre o mundo todo o peso de Sodoma e Gomorra, toda opressão, vai ter muita morte, muita guerra, muita fome, muita carestia, muita dor, muita tristeza e muitos que receberão na mão direita ou na testa a marca da besta, serão condenados junto com o anticristo. Por quem? Por Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele é o leão da tribo de Judá, mas ele é também o Cordeiro. O Cordeiro nos fala da sua primeira vinda. O Cordeiro nos fala de que Ele se deu como Salvador por nós. Ele se entregou como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Mas como leão nos fala que Ele é Rei. Nos fala que Ele reinará, que Ele governará. Nos fala que Ele terá esse cetro de justiça para governar sobre toda a terra, sobre todas as nações, sobre todos os homens. Jesus reinará com justiça. Isaías 32, versículo 1, de 1 a 5, nos diz o seguinte: Eis, aí está, que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, o coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Esse é o reinado de Cristo, um reinado de justiça, um reinado de verdade. Eis aí está quem reinará, um rei com justiça, cetro de ferro, e em retidão governarão príncipes. Aqui já está uma profecia sobre nós, sobre os príncipes do Senhor. Nós, reinando com Cristo, reinaremos com Ele, e é tão importante você se preparar para isso, você estar pronto para reinar com Cristo. O texto continua dizendo: cada um servirá de esconderijo contra o vento.
É assim que Deus faz conosco. Cada um de nós, no poder do Espírito Santo, somos usados pelo Senhor para cumprir o seu propósito. Cada um serve de sombra, de esconderijo, de refúgio contra a tempestade, torrentes de água em lugares secos, de sombra de grande rocha em terra sedenta. Não é assim que o Senhor falou para nós? Que quem bebesse da água que Ele desse, do seu interior vão fluir rios de águas vivas. Eu e você nos tornamos um manancial de bênção para as pessoas ao nosso redor quando somos salvos por Cristo. Quando Ele vem reinar em nós, nós nos tornamos príncipes e princesas, tendo o mesmo chamado de Jesus. Não para morrer na cruz, mas para anunciar que Ele morreu em nosso lugar. Para anunciar que Ele vive e reina eternamente. Aleluia! Nós vamos ver que o reino eterno do Filho de Deus, Jesus, é um reino que jamais terá fim. Hebreus capítulo 1, de 5 a 12. Nós vamos ver que a carta aos Hebreus nos mostra Jesus acima. Jesus acima dos anjos, Jesus acima da lei, Jesus acima dos sacerdotes, Jesus acima do judaísmo, Jesus. E Ele é o Rei dos Reis. Hebreus 1, de 5 a 12, falando sobre Cristo, diz assim: Pois a qual dos anjos jamais disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos, a seus ministros labaredas de fogo. Mas, acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste? Também qual mantos enrolarás? E como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Aqui o escritor da carta aos Hebreus está mostrando quem é Jesus, que Jesus está acima do tempo, Jesus é Senhor, que Jesus, o Pai o exaltou de uma maneira tão gloriosa. E diz, ao introduzir o primogênito ao mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. No Apocalipse nós vamos ver os anjos adorando o Senhor. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro, todos os anjos se prostrando diante dele. E diz, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. O cetro, teu cetro é cetro de equidade, de justiça. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Senhor. E é tão maravilhoso saber que Ele é o Rei, que Ele reina, Ele governa. E nós reinaremos com Cristo, o Rei dos Reis, na era por vir. Vamos ver o que a Bíblia nos diz, que nós vamos reinar com Cristo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, de 11 a 13, Paulo diz assim, fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Vale a pena vencer a tentação. Vale a pena permanecer firme neste caminho. Vale a pena dizer não para o pecado
e seguir Jesus vale a pena, porque se nós perseverarmos neste caminho, em seguir Jesus, reinaremos com Ele. Quem o negar, Ele também vai negar. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai. Portanto, valorize a sua fé, valorize o que Deus tem te dado e sonhe com o que está para acontecer. Sonhe com o que Deus está fazendo e nos chamou para ser e para fazer. Em Apocalipse 19, de 11 a 16, vamos ver Cristo como vencedor da besta e do falso profeta. Vamos ver Jesus como o Rei dos Reis. Ele diz assim, diz a palavra: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. Que coisa tão linda! E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá, com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse capítulo 19 de Apocalipse é um capítulo triunfal, triunfante, de grande glória, de grande vitória. João disse: eu vi o céu aberto. Dá para você imaginar o céu aberto? Um buraco na estratosfera ligando aqui ao terceiro céu. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Ele viu o primeiro cavalo e o seu cavaleiro. Não aquele primeiro cavalo branco do anticristo, que é um impostor, que é um imitão de Jesus. Mas esse cavalo branco é o do Senhor. E o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. É Jesus. E ele peleja e julga com justiça. Jesus vai pelejar contra o anticristo, contra o falso profeta, mas ele peleja com justiça. Ele julga com fidelidade. Esse é Jesus. Seus olhos como chama de fogo, ele perscruta, ele limpa na sua cabeça muitos diademas. Diadema, coroa, é autoridade. Ele tem toda a autoridade, porque ele é o Rei dos Reis. Este é o nosso Senhor, este é Jesus. Você já o conhece? Você já tem Jesus como o seu Rei, o seu Senhor. Você virá com ele montado também em cavalos brancos, vestido de linho finíssimo, branco e puro. Você sonha em reinar com Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo dizendo assim: Senhor, como é maravilhoso todo este futuro que o Senhor foi preparar para nós. Como é maravilhoso saber que não somente o Senhor venceu na cruz do Calvário, mas o Senhor vive e reina para sempre. O Senhor é fiel, verdadeiro, justo, bondoso e tens todo o poder nos céus e na terra. Por isto eu te louvo, por isto eu te bendigo, por isto eu te adoro. Senhor, eis-me aqui para estar contigo, viver contigo todos os dias da minha vida. Recebe o meu coração, ensina-me a te adorar, a te amar como tu és digno. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que você seja fiel e verdadeiro
como Jesus. Espere reinar com Ele. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus, alinhando os ponteiros. Até lá!